mesmo com o amor primário, a saudade de vocês, para nós, eu me incluo ao meio do desencarnado, ela é menor do que a saudade daqui para aí. A saudade daqui, Romeu, para vocês, ela é muito grande. Ela é alguma coisa considerável. Mesmo, principalmente quando você consegue saber, ter a certeza da existência de Deus, ter a certeza de um mundo, dos mundos crescentes por evolução, você aí dói. Ai, que vontade que eu tenho de me encontrar com o Romeu. Mas não vai dar chance, porque o Romeu vai vir para cá, vai ter um tempo aqui, um tempo de sono, um tempo de acerto espiritual, não vai ser o suficiente para que eu encontre o Romeu como hoje eu encontro. O Romeu já vai para uma outra oportunidade, seguir a trilha dele. Então não mais vou encontrar. Só daqui 1000 anos. É igual a água. A água demora para ela voltar para você ou para aqui mais de 1000 anos. Está Bíblia. Xará. Então, daqui Romeu deve partir para um outro setor, que é uma outra comunidade espiritual. Pelo jeito, ele vai para uma comunidade boa, não é? Olha a fisionomia dele. Fisionomia bonita, agradável. Só pode ser para um lugar bom. Vocês determinam isso como lugar, não é? Não é lugar, mas tudo bem. Vocês sabem que o mundo de vocês está atravessando essa transformação. Agora vamos pensar um pouquinho através do raciocínio. Toda mudança, ela causa desconforto, não? Que é aquela força do hábito, uma série de razões que causa desconforto. Pois é, isso continua. O mundo vai ter transformações expressivas. Nessas transformações, eu peço a Deus que dê para vocês que vocês estejam inclusos nos 2 terços, no 1 terço que fica aqui. Mesmo sabendo que na Terra é um planeta conflitante, é um planeta de expiação, mesmo sabendo disso, eu peço a Deus que vocês continuem aqui. A minha missão é essa, é tirá-los da miserabilidade para continuar. Eu já expliquei para vocês que a percepção é a ação de sentir. Quando se fala em ação de sentir, sentimento é Deus. Se você não o tiver, evidentemente você está nos 2 terços. Ele tem que ter, José Francisco, prioridade na sua vida. Ninguém precisa saber o que você faz. Ninguém. Que Deus sabe. Então nós não devemos nos preocupar em fazer alguma coisa, porque o outro não vai saber que você que fez. Eu dizendo mistérios aqui,
mas deserdei para você guardar para você. Mas eu vi. E eu vejo, assim como vejo outros tipos de atitude. Não vou ficar falando coisas que vocês fazem para o bem da Irmandade, e que isto, eu que sou pequenininho, consigo ver, imagine Deus. Então, essa colaboração sua para o bem-estar do próximo é importantíssimo, João, importantíssimo. É o dinheiro que você vai trazer para cá. Quando nós chegamos aqui e deparamos com vocês, eu muitas vezes falei para vocês que vocês estão numa pobreza muito grande. Porque eu não falo de pobreza de ter, eu falo de pobreza de ser. Precisa melhorar. Porque tudo está registrado. Está na sua cabeça, é o maior registro, que não tem jeito de apagar. Não apaga, Romeu. Qualquer espírito que esteja aqui em nossa volta, ele sabe quem é o Romeu, quando nasceu, por que nasceu e qual é a missão do Romeu. Qualquer um deles, não precisa ser eu. Eu sou pequenininho. Então, não existe mistério. Esse mistério que vocês chamam de mistério não é mistério. Está escrito na sua cabeça. É claro que de um nível espiritual um pouco melhor dá para saber. O nível espiritual inferior já não sabe. Ele faz confusão, ele não sabe. É igual um hieroglifo. Sabe o que é hieroglifo? Em forma de cunha. Isso. A pedra de rosé. Escrevi nas pedras. Isso. Que bom quando vocês estudam, dá pra gente conversar melhor, não é? Então veja, nós não podemos, não pense você, porque eu estou assim, mas sempre doente, eu estou isso, eu estou aquilo, você só pensa em você. Seu eu é desse tamanho. Não é assim, meu filho. Seu eu tem que ser o menor. O seu próximo tem que ser o maior. Entendeu? Só assim você consegue dar prioridade às coisas de Deus. E a recíproca é verdadeira. Se você der prioridade a Deus, você não só todos os benefícios que você vai ter também esse benefício que é servir o seu próximo. Quando você não serve o seu próximo, pode esquecer, Romeu. Esqueça, porque você não sai da miserabilidade. Então, nós precisamos crescer. E quando eu digo pobreza, é exatamente isso que eu estou dizendo. Você deixar de ser pobre. Deixar de ser pobre. Ser um espírito autista. Ter bem-estar. Olha os prêmios. Ter bem-estar. A recompensa vem na hora. Seu espírito fica todo feliz, de dentro para fora. O bem-estar que você sente não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Esse não é bem-estar. Esse é o valor de tamanho. Não é nada. É momentâneo. Agora, o de dentro para fora, João, é um refresco para sua alma. É só experimentar e ver se eu tenho razão ou não. Está na mão de vocês. Vamos lá? Xará. Vamos trocar? Pode ser. Pode ser, dá licença. Mas esse mundo da Terra atravessa
aflições de toda sorte. Um mundo inseguro. Sabia que o mundo de vocês é inseguro? Sabia, José? Você veja, essa região aqui, ela é abençoada por Deus. Apesar de vocês colocarem gente completamente fora do conceito de amor, colocarem lá como administrador da sua vida, apesar de tudo isso, ela ainda continua sendo uma casa de amor. O nosso, eu chamo nosso, porque eu vivi aqui, nosso Brasil, não é isso? Existem regiões aqui na Terra que você pode consultar aí os alfarrabos e vai verificar que aqui se mata por alegria. Se mata por achar que por disputa disso ou daquilo. Disputa do que? De terra. Essa terra não é de ninguém, ela é de Deus. Até acho que o nosso querido Brasil, que é terra de vocês, poderia ser dividido e ser dado aí a irmãos que estão carentes de espaço para a sobrevivência. Isso não é de ninguém, isso é de Deus. Como é que você assume isso aqui é meu? Que seu? Isso não existe. Nem o seu corpo é seu. Que tal? É seu? Não é. Você usa para ficar aqui. Então, é uma graça que Deus consentiu que você aqui viesse para aprender. Só isso. Esse é o motivo principal da sua vida aqui na Terra. Não existe outro motivo. Você está aqui para aprender. Eu vejo nos meus passeios aí, mas eu passeio, sabia? Passeio sempre na casa de amigos. Eu vou, vejo você, vejo o Romeu. Eu estou achando até que o Romeu está fazendo muito pouco para ele. Muito pouco. Vai fazer mais. Pode debruçar aí. A oportunidade que Deus está dando para que você consiga exercitar a doação. Não é dar. Ninguém está pedindo nada para você. Está pedindo dar com participação. Participar. Porque tudo que você fizer para esta casa vai redundar em auxílio ao próximo. Acha para mim uma casa. Você acha que se assim não fosse, eu estaria aqui? Não estaria. Não estaria. Senão, era fácil. Eu iria num grupo evangélico, não é? Que fala tanto de Deus, não? Falar. Mais vale as mãos que fazem do que as bocas que oram. Não esqueçam disso. Porque quando você faz, aquilo redunda em auxílio concreto. E quando você fala,
pode até ser um auxílio psicológico, um auxílio, enfim, que é o que vocês precisam muito. Mas o que é importante de tudo isso é quando se faz, quando você tem disponibilidade, não é ter, para poder fazer com carinho, com amor, tudo aquilo que o seu semelhante, o seu próximo precisa. Vocês falam tanto aí de doença, de câncer, não é? Tem até um pavor por isso. Ela vem de você. Até sabe você, o desequilíbrio espiritual é o que proporciona o câncer. Você não quer se equilibrar, não quer me ouvir, só quer ouvir aquilo que interessa para fins materiais. Pode parar com isso, porque isso vai dar dor e muita dor. É o que eu não queria para vocês, porque vocês fazem parte de mim. Eu apanhei amizade com vocês. É uma irmandade que me interessa, porque são meus amigos, conhecidos. Apesar que a porta que eu falo, Oscar, não passa por amizade. Ninguém vai passar a porta por amizade. Mas você está em bom caminho, você está magrinho. Gordo não passa, por causa da gula. O magrinho já passa. Quando eu falo assim, é uma simbologia que eu uso para você ver que não passa por causa da gula. Você não pode ingerir mais do que você precisa. Quando você assim o fizer, você vai engordar. E para ninguém a gordura é saudável. Então, vejam bem, é que eu vou falando e aquilo vai crescendo quando às vezes deixo algum assunto importante para falar. Agora eu vou falar usando o denominador comum. Eu visito vocês, não é toda hora, mas eu visito, depende do ambiente da onde você está. Se você proporciona um ambiente feliz, evidentemente que é mais fácil eu estar lá. Agora, se você começar a bater porta, a xingar, ter um vocabulário horrível, a extravasar a sua ansiedade, você usa um vocabulário completamente horrível que proporciona desarmonia de ambiente. Para que você precisa usar isso? Você não está consciente de você? Por que você faz isso? O português é muito rico. Você pode usar à vontade, sem proporcionar ao seu próximo uma desarmonia, um desamor. É um desamor. Sabe por quê? Primeiro, que você vai refrescar sua alma. E segundo, você fazendo bem feito as coisas com amor. E segundo, que você vai proporcionar àqueles que convivem com você um ambiente sadio, um meio onde você possa, eu posso chegar lá com o Oscar e falar, olha, como é que você chama? Mônica. Vou apresentar para você o nosso irmão Oscar. Assim que o Oscar entrar na sua casa, ele vai se sentir bem e você vai se sentir melhor aí. Isso é importante. Olhando daqui, eu vejo que vocês, em termos de relacionamentos,
com a irmandade, na sua casa, você não tem a mínima dosagem de tolerância. Você exige do seu próximo coisa que você não cumpre. Como é que você tem autoridade para exigir do seu próximo algo que ele não pode dar? Ele não aprendeu, ele não tem ditinho na vida. Não tem, ele não tem essa oportunidade que vocês têm aí à vontade, por enquanto. Por enquanto. Então, assim como eu digo a vocês, por enquanto, eu estou por aqui. Mas eu não sei. Como você não sabe do futuro, eu também não sei. É claro que eu sei mais do futuro do que você, que eu consigo enxergar. Eu faço minhas deduções pela... Como é que eu explico isso? Pela coloração do seu perispírito, eu sei quanto tempo você vai viver. Entendeu? Falei coloração, mas não é bem assim, mas tudo bem. Então dá pra gente saber o mundo que você vive. Os problemas psicológicos são aqueles mais difíceis, onde a sua medicina não chega. É aqui que resolve. Pode procurar onde você quiser. Se não for aqui, olha, é difícil, né? É difícil. Então, para que você vive aqui nesse mundo de expiação? Essa insegurança de viver. Você sabe que o futuro não te pertence. Você conhece o passado, mas o passado já foi, meu irmão. Você tem o que na tua mão? O presente. Então o presente você tem que cuidar. Melhorar. Como é triste olhar, por exemplo, o Antônio de cara feia, revoltado com alguma coisa, porque alguém fez um serviço errado, então está se martirizando à toa. Porque o irmão que fez aquilo errado, não é pela cara feia dele que ele vai melhorar. Então você tem que ver esse aspecto das coisas e começar a olhar para dentro de si. O que refresca a minha alma? O que é? Deus. Sim. Mas quais os predicados, numa escalada hierárquica, qual o predicado melhor que vai dar para você o bem-estar? A humildade. Tem alguém humilde aqui? Tem, Oscar? Eu acredito que sim. Você acredita? É isso, vocês ficam aí nessa competição, competir com o outro, quem sabe mais, ou quem é melhor. Melhor no quê? Você não tem que competir com ninguém, você tem que competir com você. Isso sim. Mas competir com o seu próximo? É claro que a gente nota que nesse mundo, nessa coletânea de coisas, você tem aqui uma gama enorme de débeis mentais. Tem. Eu não gosto de falar aqui, que dá ofensa, né? Eu não gosto de ofender. Você tem. Quer um exemplo? Aquele, por exemplo, que vai subir o Monte do Everest, com 8.300 e tantos metros. Ele subiu até lá, quase desencarnou para subir até lá. Para chegar lá em cima, erguer a mão e bater uma foto. Você subiu lá. Onde está o valor? Todo o esforço que ele teve, ele poderia ter
menos da metade do esforço se ele ajudasse alguém a tirar uma dor, se ele ajudasse alguém a se equilibrar, levasse uma harmonia a alguma casa que está em desarmonia, e não subir no morro. E eu subi o morro. Não vejo nada. Outros que têm a deficiência psicológica, atravessam, nem sabe por que ele está fazendo, mas ele faz. Atravessa aqui um tubo aqui no pavilhão auditivo, nessa parte do pavilhão que se chama orelha, atravessa a coisa, fura. Ele nem sabe, ele não conhece nada. Ele deixou de ver que nessa cartilagem aqui, Deus é tão perfeito que colocou aí também ligações com o cérebro. Você sabia? Você sabia? Tem ligações com o cérebro. O impulso da vontade está aqui, está fácil. Entendeu? Tem uma porção de coisas que desconhecem. Outros, então, o corpo penetra na epiderme, tinta. Como se o corpo, Deus deu o corpo para você cuidar, tratar dele, para viver o máximo possível aqui na Terra. Não veio aqui para você destruir. Você vai pagar por isso. Isso aí é um tipo de destruição por desconhecimento da própria ciência daqui da Terra. Não conhece, não sabe. Isso tem peso. A pele. Você pela pele, você sabe, se você tem saúde, você sabe, tem pontos na pele que estão completamente ligados ao seu equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. No entanto, você fura, enfia agulha. Então, isso é pobreza espiritual. Que ninguém que tem um pouquinho de Deus vai fazer uma coisa dessa. É perdoável aquele que toma o medicamento por quimioterapia. É perdoável porque aqui não tem. Tem. Mas dá muito mais dinheiro àquele que o médico alopata ganha muito mais do que o médico homeopata. Por quê? Porque não se conhece. Ninguém quer conhecer a homeopatia porque não dá dinheiro. E o dinheiro é o Deus de vocês aí, que ultrapassa a sua necessidade, continua sendo Deus. Então, tem que haver a transformação. Tem que haver a transformação. Espero em Deus que seja logo, porque muitos fenômenos geográficos, metafísicos, estão acontecendo que vocês não conseguem, a sua ciência não determina. Eu chego a anunciar aqui, ó, tá chegando mais um planeta aí. Depois de 3 meses, olha, pai, aquilo que o senhor falou, eu já vi. Estou cansado disso. Vocês se perdem aí para... Você não tendo equilíbrio, vocês se perdem com facilidade. Quantos de vocês aqui, um leve toque, você se desequilibra emocionalmente? Desequilibra. Os seus olhos não conseguem enxergar as coisas como realmente são. E não é o que você quer, viu, Oscar?
é aquilo que pode. Estou citando você assim só para... Mas posso citar o outro? Qualquer um. O Zé Francisco está acostumado. Eu ponho a culpa nele, o Romeu. Vamos lá. Esses desequilíbrios celulares, o número de células que você tem no seu organismo, ele é definido. Como é que é definido? É definido pela formação espiritual. Ora, essas emoções que você tem, esses desequilíbrios emocionais, fatalmente eles incidem na parte cancerígena. Por quê? A formação de tumor, o desequilíbrio celular forma o tumor. E o organismo aceita. Porque é dele. Falar nisso, a cura do câncer só não foi, não está na mão de vocês aí, está de uma forma muito sofrida. Não precisa ir. Por que o senhor não ensina? Não posso fazer isso. É o progresso do mundo. Ora, se você tem, eu já falei isso mais de 2 vezes aqui, como fazer o seu organismo aceitar um corpo estranho, quando se faz um transplante de rim, o seu organismo não aceita o rim? Aceita. Com um tratamento para ele aceitar, não é? Ao contrário, é fácil. Por que o mundo já conhece isso? Já conhece, mas isso não vem a público. Porque existe interesse, existe uma máquina muito grande de interesse. Não pensam em falar, olha, se eu propagar isso aqui, eu vou tirar a dor do meu próximo. E não, essa dor do tumor cancerígeno não vai ter mais. Não se pensa nisso. Se pensa no dinheiro, no emprego, vai desempregar tanta gente. Não pode ser. Agora não pode. E outras coisas mais. Eu não gosto de falar porque, sabe, não vim aqui para isso. Mas era para vocês saberem, assim como é que você escolhe, Oscar, um governante bandido? É difícil, né? Você acha que ele vai ajudar você? Difícil. Você é honesto? É difícil. E por que você coloca ele lá? É o povo que coloca, né? Então, está pagando por isso. Nenhum bandido vai ajudar gente honesta. Vai ajudar bandido. Vocês sabem disso. Se vocês sabem que o sistema social em que você vive está desproporcional, oh meu Jesus, vamos lá. Por que está desproporcional? Porque existe muito dinheiro, que é a riqueza, na mão de poucos. E pouco na mão de muitos. Não deu para você perceber isso, Jó? Você que é novo, tem uma vida pela frente. Isso tem que ser dividido, meu irmão. Não pode ser assim. Você precisa atender a comunidade, ou melhor, o país. Agora vocês me colocam gente despreparada para esse tipo de coisa. O que você pode esperar? E eu vou mais além, hein? Vou mais além. Eu não queria tecer comentários nesse tipo. Mas aí começa você eleger covarde lá pra cima. Como é que pode uma coisa dessa? Gente que não decide. Não decide.
É você que escolheu. Então não reclame. Ah, mas o senhor está deixando uma fase tão difícil, uma fase econômica difícil, mas você é culpado. Se fosse bem dirigido, não era assim. Se atendesse os princípios cristãos, não era assim. Você tinha teto, como tem o mínimo, você tem teto. Não pode ter mais que isso. Porque o outro está passando fome. Por isso é que eu digo, nós precisamos amar uns aos outros, senão fica difícil. Tão difícil que a misericórdia vai pegar. Menos aos inimigos. Como? Menos aos inimigos. Não é que é menos aos inimigos, mas não é os inimigos. Eles são inimigos naturais de Deus, entendeu? Porque aquele que faz esse tipo de coisas aí, erradas, de roubo e outras coisas mais, você é inimigo de Deus. Vai acertar com Deus. Agora, o fato é que ele vai acertar, com certeza. Mas você está sofrendo aí. Então, quando se vai dar opinião a respeito dessas coisas, tem que pensar. Tem que refletir. Vocês colocam exatamente, gente, ou covarde, sujeito que não teve sucesso na vida profissional dele, você coloca lá em cima. Estou errado? Então não reclame. A situação está ruim. Não está ruim. Está do jeitinho que você colocou. O errado é errado. Não tem essas coisas que você... bem, mas ele... Não. Está errado. Deus é radical, sabia, João? Deus, o Criador, é radical. E vocês estão insistindo em... aquilo que eu sempre disse é que você tem que ser bom, você não pode ser bonzinho. Bonzinho tem hipocrisia. Bonzinho não. Mas ser bom, você tem obrigação de ser. Porque você tem tudo, Antônio. Você tem tudo. Já vou embora. Mas Deus quer que nós amemos o nosso inimigo. Eu não consigo entender, vida. Deus quer que nós amemos o nosso inimigo. Sim. Deus nos ama, não? Mas você sofre. Não? Ele te ama. Mas você sente dor, não sente? Tem nada a ver uma coisa com outra. Você tem que aprender. É o que você precisa. Você veio aqui na Terra, não foi para outra coisa a não ser para aprender. Não existe. Por que você veio? Você era um espírito liberto? Por que você veio aqui? Porque você achou que você precisava aprender para crescer. Apesar que você cresceu bastante. E aprendi bastante também. Cresceu bastante. E já aprendi bastante também. Já aprendeu. Claro. Hoje você faz coisas Jamais que agregam valores para o seu espírito. E isso, aquilo que não agregar valor para o espírito, larga a mão disso. Pode largar a mão. Sossegado. Bem, já falei tudo aquilo que eu precisava. Agora, aqui, Dorminhoco. Oi.
O que é que eu já está cansado, eu sei. O que é que você gostaria, porque você vai viajar, você vai ter contato com o André, outro contato? Não. Estou à disposição. Pode acontecer uma reunião amanhã, além da que já está agendada. Vai acontecer. Inclusive, essa reunião não é só com ela, será, acho que mais 2 pessoas. Então veja. Você já está preparado. Inclusive o André vai junto, não é? Então esquece. Então, mais alguma coisa? Uma coisa dessas mudanças que aconteceram hoje, de datas. Inexpressivas, né? Dentro do contexto. O que é importante é você visualizar a situação missionários da luz. Essa situação, ela tem que ser passada daquela forma. E começa assim. Qual é a entidade que tem projeto e já começou a fazer o projeto que auxilia o próximo como vocês estão fazendo? Assim tem que começar. Não tem entidade nenhuma nesse porte. Então, passar esse tipo de informação, olha, se alguma coisa acontecer ao contrário, quem vai se prejudicar vai ser os casais carentes que vão para lá. Agora, a pergunta é essa: o que você prefere? Que nós atendamos os casais carentes também, dando a eles o conforto, uma vida mais digna, ou começar com brigas aí de... Como é que chama? O menino chama isso? Picuinhas. Picuinhas políticas. Não tem nem razão. Apesar de que essa casa não tem nada a ver com política. Mas, infelizmente, não tem outra forma. Eu não chamaria isso de lixo, não é? O José chama de lixo, nem quer. Realmente é horrível, não é? É um ambiente hostil à vida espiritual. Mas vocês estão aí, tem que deparar com essa gente. E, infelizmente, de um lado você tem um governo que é covarde, do outro você tem coisas muito erradas, não é? Coisas que transcendem o mundo da moral. Até que Deus corrija isso, vai ainda, eu acredito que uns 15 anos. Começa a correção mais rápida. Mesmo porque vai vir aí uma doença que vai decepar aí muitas irmandades aí, não é? Então, o que você fizer a favor daqueles que necessitam hoje é mérito de todos. Todos aqui estão envolvidos. Agora, ninguém dá o que não tem. Compreensão, espírito cristão, esquece, isso aí não. Dá os interesses maiores, que é o interesse que vai atender a, como é que diz,
Nossa, já estou fraco. Que atende aos defeitos do egoísmo, o orgulho, a vaidade. a vaidade. A vaidade impera lá. Então, mas vamos, o André já disse a você que vai, isso já facilita. Vamos Você enfrentá-lo. sabe melhor que eu. Vamos enfrentá-lo, né, pai? Temos que enfrentá-lo. Inclusive, tem um lá que vai ter contato com você, que tem uma operação marcada aí, um problema sério. Você vê, o menino não conhece ninguém, não sai de lá, velho. Não sabe quem é. Então, terá um problema muito sério. Ele que não ajude a causa aí, que problema de relacionamento é assim. Nós lutamos para que haja uma boa harmonia dentro de um lar. Não é? Não deixamos com que haja entre um lado e outro. Mas existe casos, e muitos casos, que a situação é alarmante. Veja bem, o que está na Bíblia, você tem que procurar uma companheira para formar uma família. Então, nada melhor do que você procurar aqueles da parentela. O que é a parentela? Aqueles que têm o mesmo sentido, o mesmo berço, a mesma formação sentimental. Vocês procuram ao inverso? Procuram ao inverso? Eu gostei dele porque ele é bonito. Não é assim. Você tem que pedir a Deus para que Ele dê a você quem serve para você. Quem você poderá ter a firmeza de construir um lar. Aqueles que vão depender deste lar, do equilíbrio deste lar, viver bem. É isso que você tem que fazer. Tem que pedir a Deus. Porque você é cego, não enxerga nada. Percebo aí cada disparidade de nível espiritual de um tamanho que não dá. O espírito que saiu do umbral ontem, já hoje aqui, porque ele é moço, tem 30 anos, tem 40 anos, é bonito, tem formação física bonita. Nossa, não é assim. Já preciso ser feio, mas tem um coração muito bom, tem educação, tem postura de amor. Esse serviria para ser o companheiro ideal. Por exemplo, estou dando um exemplo, não é? Você vai procurar beleza? Que beleza? Não existe isso aqui nesse mundo. Acredite no que eu lhe digo. Que onde é que está? O que é bonito aqui? O sol nascer? Bom, isso não depende de você, depende de Deus. Tudo bem. É lindo. O mar é lindo. São as coisas naturais. Corpo físico, eu avaliar você pelo corpo que você tem, aliás, você eu avaliaria bem, porque você é bonito. Pesado 85, né? Então, e outra coisa, hein, Oscar? Você vai viver aqui, não é pela idade. Isso. Ah, não, mas aqui não passa de 100. Não passa se Deus não quiser. Eu conheço irmãos que estão há 157 anos aqui, né? Então, por favor, é só pensar. O porquê que diminui
a sua permanência aqui? Primeiro, no atendimento à sua necessidade espiritual. E segundo, é importante isso, hein? Segundo, olhando para você, eu vejo a sua obra. Muitos têm que desocupar para que outro possa chegar. Não vai chegar a nada. Então, a misericórdia pega, aí leva embora, e outro entra para ocupar o mesmo espaço. Eu vejo isso. Não sou eu que faço. Isso aí é o mundo que vocês estão vivendo. É assim. Posso ser duro, ser áspero nas minhas palavras, mas em Deus eu lhe digo que eu não minto. E cada vez que eu penso, eu vejo a existência de Deus nítida. Conheço vários planetas, não conheço só esse. É muito pobre conhecer só esse. É um planeta de sofrimento. Eu conheço outros que não têm sofrimento. Então, não pude viver lá. Claro, e nem caibo lá. Não caibo lá. Mas existem irmãos ligados comigo que cabem lá e não saem de onde estão. Porque querem ajudar mais, entendeu? Existe na Terra, neste chão aqui, irmãos muito conhecidos de vocês, através da literatura, que já está encarnado. E vocês têm aí, vocês falam assim, não, isso é evoluído. É evoluído, ninguém está dizendo que não é. Mas é tão evoluído que voltou para ajudar. Porque sabe do futuro daqui do seu chão aqui. Ele está cansado de ver muito mais do que eu, porque eu sou pequenininho. Ele já viu a rachadura que eu venho falando aqui, vocês não estão acreditando. A rachadura que pega da Groenlândia vai até o Chile, do Oceano Pacífico. Ele já viu tudo isso. Então já dá para a gente saber o quanto tempo você vai ter água potável. E por que o Brasil é o país de maior volume de água potável? Porque aqui eu tive que reforçar o seu balão, terra de amor. E por que então planetas outros aí que vêm por caridade aqui, buscar aqui as sementes para conservar, para depois retornar aqui à Terra? Por quê? Porque eles estão entendendo que isso aqui vai ter um problema, não vai nascer mais nada, e eles vêm colocar aqui novamente essas sementes, que é uma criação divina. Você não pode, a não ser que você faça uma árvore, você faz uma árvore, João. Você pode quimicamente fazer o que você quiser. Agora a vida você não dá para aquilo. Não é os casos. Com toda certeza. Então, mas que existe os incrédulos que falam, né? Mas você tem que ver que o ser humano já está conseguindo fazer a clonagem. Grande coisa fazer. Grande coisa clonar. Dar o ambiente igual. Mas e a célula? E a concepção, como é que é? Quem que concebe? Meu irmão, sua ciência precisa caminhar muito, está muito pouco. E não é assim que eu ouço falar aí, não. Agora temos ciência, agora é uma coisa, né? Estou vendo aí. Estou vendo. Não vejo nada. Vejo um progresso muito vulgar. A sua matemática é muito pobre.
Nem a quântica você entrou? Tá aqui. Está falando o quê para mim? Parte filosófica? Pobre, paupérrimo. Podemos até tomar Aquino e aparou. Não tem nada. Os grandes valores estão saindo da Terra. Já falei isso, vou repetir aqui e vou embora. Música, não se tem mais música. A música, ela é para eternecer a sua alma. Não é para bater, fazer ritmo. Porque tem que ter melodia. Sabia, Antônio? A música tem que ser melodiosa, tem que ser poética. Onde é que está a poesia? Então não tem música. Não tem. E quem criava as músicas também não está aqui mais. Aliás, vocês matam. Se começar uma expoência de amor muito fugaz, ela vai morrer. Ela não fica aqui. Porque vocês vão matar. Não é o caso de vocês, não é? Estou falando o mundo. Então, onde é que você viu aí, Oscar, um Chopin? Onde? Mostra aí. E eu o conheço. E outros eu conheço. Esse menino que esteve aí ultimamente, não sei o nome que ele usou aqui, eu sei que ele é muito conhecido. Já esteve aqui no terreiro, hein? Sabia? Sei. E está aí ajudando aquele outro menino aqui que está propondo o hospital para narcóticos anônimos. Tá aí. Vai ajudar muito esse menino aí a fazer crescer o narcótico anônimo. É uma entidade que esteve aqui, foi famoso. Teve muito dinheiro, mas está aqui. Tá feio, não? Vocês vivem cantando aí, aos cantos aí, músicas dele, mas outros que aqui tiveram, mataram. Então é que o mundo interior não quer que sobressaia as coisas que encantam a alma. Não pode encantar a alma. Encantou a alma, dá um jeito de sumir com ele, não é? Isso o mundo umbralino é assim. E eu estou ofertando a vocês uma maneira de sair desse mundo umbralino para ir para viver num mundo melhor. Mas não estão querendo. Eu venho aqui para conversar sobre amor, vai metade do terreiro vai embora, que não interessa. Não vai ajudá-lo na matéria aqui. Não vai ajudar. Para ele interessaria se eu falasse, olha, vou soprar para a sua vida melhorar, começar a ganhar bastante dinheiro. Aí é difícil. E a coisa tão simples. E vocês sabem que já tem prova do que eu estou falando. Então, mas esses todos não têm, não é? Agora, não vem mais porque afoga, não é? Entendeu, Benedito? A gente está obedecendo essa forma de aparecer o dinheiro homeopaticamente, porque se vier de uma vez, afoga. Afoga? Eu já falei e vou repetir, vocês vão devolver dinheiro. Vai ser com dor no seu coração, mas você fala, olha, não tem jeito, está aqui de volta. Mas isso eu quero mostrar para vocês que
Uma casa como essa aqui é muito difícil, não é? Sempre arranjaríamos uma maneira de gastar aquele dinheiro. E vocês não vão pensar assim, e vocês têm razão. Por parte de Deus, toda razão de devolver. Como já devolveram. Devolveram. Então, é por isso então que o André fala com muita propriedade. Ele diz, prepare para receber. Porque receber é mais difícil do que dar. Nossa. Espiritualmente é mais difícil do que dar. Portanto, esse aqui, por exemplo, né? Antes de vir para cá, não, eu não posso ser rico. Com razão. Não é bobo? Vem aqui, se tivesse dinheiro, talvez no passado aí, gastaria em coisas que não têm valor nenhum, prejudicaria o contexto da vida de outras pessoas. Então preferiu isso em dinheiro. Acertadamente. É assim. Eu quero fazer as coisas para vocês, desde que você permita. Se você não permitir, eu não posso fazer. Eu tenho facilidade de fazer aquilo que Deus aprovar. E eu sei que Ele aprova sempre aquilo que eu faço. Agora, eu não posso fazer porque a minha consciência não dá. Você daria um revólver para uma criança de 5 anos? É a mesma coisa que eu não posso fazer aqui. Então é difícil, é muito difícil. Como eu gostaria de vê-la sorrir, porque ganhou, como é que diz? Um carro novo, ganhou uma casa nova. Agora, eu te pergunto, eu não vou carregar esse peso. Faço isso, essas coisas que eu tenho feito, é pela casa, porque eu sei que isso está canalizado a um bem comum, um bem de amor. Simplesmente por isso. E o André mais ainda do que eu. Porque o meio que ele vive ainda é um meio muito mais agraciado do que o meu. Eu já falei com você que eu moro da metade do caminho. Vai ficar mais fácil de vir aqui. Porque senão complica muito. Então eu falei, não, vou fazer minha casa aqui, né? E fiz. E estou lá, estou bem. Moro só. Não tenho. Só nunca estou, né? Mas vivo só. Eu, mais as minhas plantas. Algum tempo que eu tenho, eu vou procurar melhorar, deixar bonito, não é? Me encanta. Eu gosto muito de flor. Então me encanta aqui. Então vamos dizer que alguém deixa sempre uma flor lá. Eu, em alguma maneira de reciprocidade, eu pego lá uma flor, passo pela casa do José, porque dele é casa mesmo, e deixo lá uma flor. Ele fica uma meia hora para descobrir que fui eu que deixei. Mas é nossa brincadeira aqui, né? Aqui também se brinca. Brinca de uma maneira sadia, não é? Mas se brinca. E eu, às vezes, passo lá e aquela penumbra, aquilo me choca. É uma penumbra. O dia lá, ele não é um dia claro, assim como você disse. Não é. É um dia assim, chegando à noite, não é? E primeiro porque eles não precisam enxergar desse jeito que você enxerga, usando mecânica para enxergar.
Não precisa disso. Então, fica tudo mais simples, né? Então eu deixo lá uma flor. Às vezes as meninas aqui ajudam os animais aqui, né? E tem uns que vão morrer, não é? Aí tem dificuldade José tem dificuldade de levar para lá. Tem uns que realmente é difícil. Então eu ajudo, sem que ele saiba. Quando ele vê, está lá, né? Enfim, isso para nós é uma brincadeira, e de modo que, principalmente esses animais que foram instituídos por Deus com amor primário, sofrem muito, entendeu? Sofrem muito. Então eu sou adepto a eles e procuro ajudá-los. O amor primário é o amor que você sente pelos seus filhos. É o amor que o cachorro tem pelo dono. E uma coisa intolerável é você ver o sofrimento do animal por ele amar e o dono dar o desprezo, fazer coisas absurdas, incompreensíveis dentro do mundo cristão. E eu vejo isso. Graças a Deus, aqui nesse país não tem nesse porte, mas existe muito sofrimento. E se atendendo à força hierárquica que existe, você tem o cavalo, tem o elefante, todos esses são animais com um sentimento primário muito elevado. Sabia? Muito alto, sentimento muito alto. Então, por que deixá-lo sofrer se é um sofrimento inconsciente? Ele não sabe por quê. Então, vamos ajudar. E existe, José tem uma criação enorme de animais de toda sorte. Estão lá. Só não tem réptil, porque o réptil não permanece lá. Não tem condição de ficar lá. Mas já o pássaro já é mais fácil. E de modo que o carnívoro, o cachorro, Por que os animais sofrem? Se eles não têm, sabe o que fazem. sofrem porque eles já vieram dentro da cadeia evolutiva. Você sem dor, você não progride, não é? Concorda? Eles precisam disso para evoluir. Mas isso não quer dizer que você vai fazê-lo sofrer. A própria naturalidade o faz sofrer. Quer dizer, esse amor primário sofre. Sofre horrível, muito horrível. O amor que tem pelo dono, e o dono nem liga. Cada coisa que você não... Eu entendi. Então, José passa sempre lá com vocês, que lida com os animais. Daí o porquê ele falou comigo que queria que ajudasse os animais dentro desse sistema de incentivar o organismo a trabalhar para ele. Então, por exemplo, câncer, por exemplo, é incentivar o organismo a dissolver aquilo, né? Tumor. Agora, tem células que é muito difícil, entendeu? Por exemplo, uma célula que está, por exemplo, na bexiga, é difícil. Do intestino, difícil. Entende? Mas células que estão na planicidade, é fácil. Que a ciência de vocês, nenhum dos dois. Enfim,
Quisera eu poder, hein, João? Quem sabe um dia vamos pegar aqueles que querem coisas edificantes, nós reunimos e eu vou perguntar para você, qual é o tema que você quer? Teologia? Vamos em teologia. Ciência médica? Vamos. Vocês sabem melhor que eu. Médicos sentam aqui ao redor do médico e o José ainda brinca, quero ser doutor, não é? Na realidade não existe doutor. É uma coisa que não existe. Alguém para dizer que é doutor é um atrevimento. Mesmo aquele que tenha PhD. Doutor do quê? Se começar do átomo, olha, Deus esteja convosco. Vamos embora.